Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. Nós estamos na terceira semana da Páscoa. A cor litúrgica vai ser a branca. O santo do dia vai ser Santa Zita. E ontem parece que foi dia de Nossa Senhora do Bom Conselho. A santa de hoje, a Santa Zita, se não me engano, é a padroeira das empregadas domésticas, né? Então vamos pedir para elas serem protegidas, né, pela Santa Zita, nesse momento tão difícil que estamos vivendo na parte econômica, né? E que infelizmente não tem data para acabar, porque enquanto o vírus age, né, fica difícil qualquer trabalho e qualquer contato humano. Isso tem causado um certo sofrimento, né, um padecimento muito grande aqui entre nós todos. Então vamos iniciar a liturgia da palavra fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 15. Naqueles dias Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga de Libertos, junto com cirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com o que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei, e nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 118, versículos 23 a 30, com o refrão: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem, o que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes, ensinai-me, ó Senhor, a vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Aclamação. Mateus 4, versículos 4b. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em João 6, versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, né? E essa parte é a continuação de uma das leituras da semana passada, né? Da segunda semana
da Páscoa, em que Jesus reparte 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fala, em verdade vos digo, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece. Então a gente tem que estar verificando nesse período pascal, não as leituras futuras, mas as leituras que já passaram, os encontros que Jesus fez. Com quem que ele se encontrou logo depois que ressuscitou e até antes do seu suplício, paixão e morte, no caso de Nicodemos. Nas leituras desse período pascal, principalmente nos evangelhos, Jesus já se encontrou com Maria Madalena, Jesus deu sinais para João e Pedro no sepulcro vazio, se encontrou com os discípulos, mas principalmente, ou talvez o ponto forte, foi o encontro que São Tomé teve particularmente, né? Tá certo que foi junto com os discípulos novamente, mas Jesus teve um particular com São Tomé. Antes disso, Nicodemos, num período cronológico anterior à ressurreição, antes até do suplício, morte, paixão e morte, mas de qualquer forma, Nicodemos foi muito transformado naquele momento, apesar de ele não ter entendido de imediato o que o Senhor havia querido dizer, né? Posto a dizer. Mas depois, talvez Nicodemos começou a compreender. Nesse domingo, o evangelho foi um encontro com os 2 discípulos de Emaús, que realmente só se encontra em Lucas, mas há uma referência no evangelho de Marcos, 2 versículos apenas. Mas Lucas é quem dá os pormenores, talvez de forma catequética, ou como eu ouvi na homilia de Dom Peruso, nosso bispo aqui, arcebispo de Curitiba, que ele é um especializado em tradução e leitura da Bíblia, talvez para animar 3 gerações, 60 anos depois da ressurreição do Senhor Jesus, que os cristãos estavam muito desanimados, porque eles achavam que o reino dos céus já viria de imediato, né? E não é assim. Tanto é que já passaram 2020 anos, né? E nós estamos ainda à espera. Vemos sinais meio apocalípticos, mas em qualquer momento da história da humanidade, seja na Idade Média, na Antiguidade, Antiguidade Tardia, Idade Média, Alta e Baixa, depois na Idade Moderna, e vai vindo aqui na Idade Contemporânea, né? Muitas guerras, muitas pestes, e ainda assim, o Senhor Jesus ainda não veio, porque o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Até eu estava lembrando uma observação feita por um outro padre, em 2033 é que vai ser o ano da redenção, né? Porque até então nós estamos vivendo 2020, o ano que Jesus nasceu, então, mas quando for em 2033, é a data de mais de são 2000 anos em que Jesus deu sua vida por nós. Né? Se for levar em conta o ano, esse calendário a qual vivemos. Então vamos ficar no momento com esta reflexão, né? Lembrando, eu vou colocar o momento orante, é que esse fim de semana realmente é fim de semana, né? Sempre tem alguma coisa para fazer e acabei me atrapalhando aí na colocação dos áudios. Eu tento me esforçar para não falhar, mas por isso que eu não deixo os comentários em aberto, porque eu não tenho tempo para ver isso, né? Eu não dou conta, vou ser bem franco em falar. Tem gente que dá conta, tem gente que fala, eu consigo ser mãe, eu consigo ser empresária, eu consigo ser isso, aqui, um monte de coisa. Só que às vezes eu fico pensando se essa pessoa que dá conta de tudo, essa super mãe, em que qualidade também que é o seu relacionamento com os filhos, né? Porque às vezes a coisa é de fachada. Desculpa falar você que se você consegue dar conta, meus parabéns. Só que não podemos esquecer que o fato de ser mãe, o fato de você trabalhar fora, o fato de você cuidar da casa, também isso vem pela graça de Deus. Isso eu estou falando para as mulheres, mas tem homens também que são super pais, né? Então também temos que ver aí a qualidade pela visão do Espírito Santo, pela visão da graça do Senhor. Será que vale a pena ser tudo isso? Entende?
Então, eu vou ser bem franca, humanamente eu não dou conta, eu tenho minhas limitações. Mas o que me conforta é que nem no caso do dia de São Marcos. São Marcos era uma pessoa que ia e voltava, né? Eu já ouvi várias homilias da biografia de São Marcos. Mas mesmo diante disso, ele era atraído para seguir, fazer o seguimento do Senhor Jesus. E mesmo diante de suas limitações e dificuldades, ele se tornou o evangelista, companheiro de São Pedro. E meio assim, companheiro de São Paulo, meio com as relações estremecidas, né? Mas mesmo assim, é considerado um grande discípulo, né, de Jesus. Tanto é que depois foi martirizado. E, por exemplo, o que adianta a gente ser grandes empresários, grandes empresárias, super mãe, super isso e aquilo, aquele outro, eu sou estudada, tenho diplomas, só que na hora do vamos ver a gente não consegue, a gente renega Jesus na hora do martírio, um branco ou de sangue. E aí? Porque eu já falei, o objetivo desse canal é para transmitir Jesus, mas que Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus, a verdade com a minha vida, faça um encontro pessoal com você, faça um encontro coletivo com a sua família, com a sua comunidade, enfim, né? Faça um encontro efetivo, que você tenha o desejo do encontro efetivo para que você possa aceitar ele e possa, Jesus, poder salvar sua alma e a alma da sua família. Esse é o objetivo do meu canal. Pode parecer uma coisa assim, né? Mas de um primeiro momento é necessário que cada um que está me ouvindo, inclusive eu mesma, né? Tenho que fazer a minha conversão, se abramos para a graça, façamos as orações se for o caso, se não, não tem problema, mas eu acredito que quem está aqui inscrito, que são poucos, e graças a Deus, Deus os abençoe muito, né? O Senhor Jesus, Santíssima Trindade esteja sempre com todos, na presença de Nossa Senhora e São José, né? Fazendo intercessão, que vocês todos tenham essa graça, a graça de crer em Jesus, de se arrepender dos seus pecados, de fazer o seguimento de Jesus no seu caminho, como foi São Marcos, São Pedro, São Paulo, todos que foram falhos, limitados, mas o objetivo é a vida eterna, é a salvação das almas. Caso contrário, desculpa, qualquer canal do YouTube, Telegram, WhatsApp, qualquer blog, visualizações curtidas que monetizem, isso aí não tem validade nenhuma. Isso aí pra mim é qualquer trabalho, sabe? É como se fosse um trabalho. Só que o problema é que eu acredito que o trabalho dos pequeninos, até do rapaz lá da servente de pedreiro, tem mais valor do que de repente a pessoa vir aqui, falar coisas lindas de forma, né, dizer que está inspirado pelo Espírito Santo que eu estou pregando, fica viciado também em postar vários vídeos, né? Eu falo a verdade, não vou mentir, eu até estou viciada, mas em parte é para eu também estar me animando junto com vocês ou sem vocês, não importa, mas eu preciso estar me animando no Espírito Santo para não perder o seguimento de Jesus. E o que eu sei fazer é rezar, né? Lógico que tem outras coisas que eu faço aí com duas pernas e dois bracinhos, mas não vou ficar falando o que eu faço, né? Mas eu tenho que fazer também, nem que seja pequeno. Nem que eu tenha que ir, voltar. Ah, hoje eu não fiz, falhei, né? Então, a mesma coisa os áudios, falhei, mas vai fazer o quê? Entre fazer... Ó, pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma gravação ontem, para as vésperas, deu 48 minutos de áudio. Só que por uma falha minha de eu não ter colocado o volume, eu não sei por que o volume ficou baixo, acho que foi algum erro meu, ficou 48 minutos em silêncio a gravação. Aí eu fiquei meio desanimada, né? Nem coloquei as completas, nem fiz, nem deu vontade, né? Foi uma falha. Então hoje eu pensei, não, hoje é um novo dia, é um outro dia, eu tenho que fazer, tenho que refazer, né? A gente precisa acordar, tem que, mesmo com falha, com pecado, com mau humor, fazer. Então, pelo menos eu tenho que fazer, é um compromisso que eu me fiz, né? Mas pelo menos eu consegui fazer, colocar as laudes, né? Que é o mais importante, que eu daqui a pouco eu vou estar colocando também, mesmo atrasada, mas eu vou pôr para fechar a novena da Divina Misericórdia. Pelo menos eu tenho que fazer isso. Se os outros momentos eu vou colocar, eu já não sei, né? Tudo vai depender das situações. Se eu for perder tempo de gravar 48 minutos, gravei, falei, no final gravou em silêncio, porque eu não aumentei o volume, né? Então são falhas que acontecem, né? E eu tenho que seguir em frente, independente se falhei o que eu falei, né?
48 minutos perdidos de reflexão e de oração. Quer dizer, perdidos em parte não, né? Mas não postei. Tá? Mas o que eu tô querendo dizer é isso. Eu me questiono muitas vezes alguns canais aqui, se são evangélicos, se são católicos, nessa altura da vida já nem ligo mais. E às vezes eu fico observando para saber qual que é a do pregador. A do padre não. A do padre eu nem falo, porque às vezes o padre precisa daquela monetização justamente para poder manter a paróquia ou a diocese, né? Nesse momento. Então até nem falo. O pregador eu sei que está trabalhando, mas cadê o Espírito Santo muitas vezes? Sabe? Então tem umas pessoas aqui que eu sei que tem família, tem filhos aí para sustentar, mas aí por conta disso alguns perdem a mão e até ficam exaltados, falam e falam e falam. Aí tá, tá, fazer o quê, né? Então Deus tem a misericórdia, né? Deus tem a misericórdia dessas pessoas. Eu até nem ligo se tem família para sustentar, tem que sustentar, fazer o quê? Certo? Mas até vou colocar depois a homilia do Padre Roger Luiz. Ele fez o acampamento rumo a Pentecostes esse fim de semana, ele e outros pregadores, mas tem duas homilias, acho que de sábado. E agora? É de sábado? Eu vou colocar o de sábado e de domingo. Sábado e domingo à tarde, que eu achei que foi bem pertinente. Em uma dessas homilias ele diz, São Paulo fala, né? Se eu profetizar, se eu posso até falar a língua dos anjos, posso fazer 1 milhão de coisas em nome de Deus, mas se eu não tiver o amor, que no caso é a caridade, o amor sacrifício, o amor pelo irmão, quando a gente fala de amor é isso, o amor sacrifício, o amor doação, o amor caridade, se nós não tivermos isso e não fizermos isso e colocarmos como para a glória de Deus e não para a nossa própria glória, a gente só vai ter feito a vontade de Deus como se fosse um ministério não sacerdotal, ministério leigo, cristão, católico, porque isso é uma obrigação de todo batizado, né? Temos um ministério para anunciar Jesus em nossa família, em nossa sociedade, em nossas paróquias, em nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa vida no quartinho, nossa vida pública, e só fizemos isso. Agora, a salvação, a busca da santidade, o amor a Jesus, é a mesma coisa chegar lá, tá, cadê? Aí chega lá, eu fiz tudo em seu nome, Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus chega e fala, eu não te conheço. Aí, mas como se a gente fez todo um trabalho em seu nome? Pois é, isso era uma obrigação. E Jesus ainda vai dizer, eu te usei, porque, né, todas as criaturas são minhas. Todas as criaturas são dependentes de mim, estão sob o meu jugo, e uso todas as criaturas e filhos de Deus. Agora eu não conheço vocês. E aí vai parar pro inferno. E aí? Então, às vezes eu falo essas coisas, parece que eu tô dando uma de louca, parece que eu tô falando umas asnice, mas eu tive que definir o foco desse canal de áudio, né, no caso. É uma pretensão? Claro que é, né? Eu estou também estimulando vocês todos, e a mim também, que é necessária a conversão, a confissão dos pecados, mas com o padre, né? Não podemos esquecer isso. Nesse primeiro momento, o ato de contrição em casa mesmo, e das nossas consciências, uma revisão de vida, que está muito propícia para isso. Quando voltarmos à missa, fazer uma comunhão bem feita, mas nesse momento comunhão espiritual, se abrirmos a graça de Deus, darmos graças e agradecer pelo dia de hoje, pelo dia de ontem, pelo que virá, independente se vai cair asteroide na cabeça, ou se vai vir outro vírus, ou se tem um governo que vai fazer guerra ou não vai fazer guerra, se vão passar fome. Eu acredito que quem está me ouvindo não está passando fome, porque quem tem um Wi-Fi não está passando fome, né? Pelo menos o pãozinho francês tem em casa. E não reclama, agradeça, viu? Tem gente que nem isso tem. E aí, aceitar e acreditar na ressurreição dos mortos, que Jesus nos salva, que Ele é nosso Deus, Senhor e Salvador, e que a gente precisa estar sendo boas testemunhas de Cristo em nossas vidas inúteis, né? Porque, desculpa, todos nós temos vidas inúteis. Mesmo a pessoa que faz 1 milhão de coisas, home office, é super mãe, é super pai, é super isso, tem uma vida inútil.
perante os olhos de Deus? Porque só trabalha, é que nem Marta, lá da irmã, lá, Marta de Betânia. O que Jesus fala? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, porque dá para limpar a casa depois, dá para fazer comida depois. Agora eu não vou estar aqui todo o tempo. E isso que Jesus está presente todo o tempo agora conosco, uma vez que Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Ele não vai vir aqui corporeamente tocar, pedir, toca aqui nas minhas feridas. Só se a gente for muito santa, né? For muito Santa Teresa d'Ávila, Santa Faustina, quem mais que já teve visões de Jesus? Tantas santas e santos, né? E mesmo assim, uma vez ou duas na vida, não é? Então, até vou fechar esse áudio que está ficando meio longo aqui da liturgia. Eu tive uma colega que até o ano passado, até eu tive que ser um pouco grosseirona com ela. Eu nem chamo de amiga, é colega mesmo. Eu não sei por que ela me elegeu como uma pessoa pelo e-mail, como uma espécie de leitora do seu blog pessoal da sua vida miserável, porque todos nós temos vida miserável. E ela falava assim: ah, porque eu fiz um curso aqui, eu fiz um curso ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo e outro. E ela é protestante, até aí não tem problema. E eu falando: escuta, já que você é protestante, vai no culto. E eu tentando evangelizar da minha forma, né? Porque eu sei que ela não ia ser católica. O berço dela é protestante. Então siga no seu lado protestante. Seja mais praticante nessa parte, né? E nada. E ela dizendo, porque eu fiz. Tipo, e ainda querendo, sabe, dava a impressão. Porque ela mandava várias vezes e-mail nesse sentido. Porque eu fiz isso, fiz aquilo e outro. E eu não dava bola. Porque assim, dava a impressão que eu não fazia nada, né? Porque eu falar a verdade, eu tive que abandonar todos os meus sonhos para cuidar de familiares. E eu vou dizer, não foi fácil. Eu nunca gostei, eu sempre queria trabalhar. Só que depois eu tive que cair em mim, cair em si mesmo, pensar, não, tem gente. Até foi um encontro interessante. Uma moça, no meu último trabalho, eu expliquei que estava vivendo uma situação difícil em casa, cuidando de familiares. E ela falou: mas que bom que você está cuidando. Eu, se tivesse tido essa chance, o meu familiar morreu muito, muito rápido. Aí aquilo me tocou e falei: puxa vida, a pessoa queria cuidar, né? E eu aqui não querendo cuidar. Isso já tem mais de 10 anos. Em torno de 10 anos. E aí, toda vez eu tenho que sempre trabalhar isso. Eu falei: não, eu estou fazendo isso, pode ser um sacrifício para mim. Então, eu coloquei isso na minha vida, tive que trabalhar isso, ainda estou trabalhando, só que é lógico, as pessoas vêm e julgam, né? E então essa colega que era do tempo da faculdade, que me conheceu numa outra fase de vida, né? De repente estava achando que eu estava aqui morgando, né? Ah, porque ela não quer fazer nada, porque ela tem potencial, porque a Maria Helena é isso, porque a Maria Helena é aquilo, eu vou dar uma animada, né? Aí o que que acontece? Eu tive que ser um pouco grosseira, dar um fecho assim, que eu ainda falei. Eu acho engraçado esse povo que é casado, tem filho. Quando vai falar do filho, trata como se fosse um móvel velho. Sério mesmo, a pessoa não tem amor pelo filho. E desculpa, eu não quero conhecer filho de ninguém. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua família. Tem que prestar contas da sua família. Né? Você tem que. Tá ruim com a cunhada, tá ruim com isso, tá ruim com aquilo. Tem que dar um jeito. Cada um tem que se virar nos ditames da sua família, não na família dos outros. Sabe? Tem gente que gosta de mostrar filho e marido como se fosse um troféu, que é mais ou menos isso que aconteceu com a colega. Que passava essa impressão. E ela dizendo que eu quero trabalhar, porque ela estava desempregada ainda por cima, né? Ela não estava conseguindo se ajustar no mercado e estava enfiando um monte de ideias e sonhos meio estranhos, assim. Mas tudo bem, uma pessoa que consegue conciliar, eu acho que se você consegue conciliar, tudo bem, só não vai encher o saco dos outros. Quer seguidores? Monta um Instagram, monta um Facebook. Minha opinião particular. Tá? Aí, esses tempos me veio, mas sério, me veio uma tentação de escrever para ela e dizer assim, por e-mail mesmo, porque a gente tem se falado por e-mail, até porque eu não quero me chatear mais por telefone, nem olhando para a pessoa, porque não adianta. É o tipo da pessoa que quer me forçar a fazer algo que não é da minha realidade. Eu já meditei, já repensei, procurei direção espiritual. O diretor espiritual que me orientou, um padre, falou: não, você tem que fazer isso mesmo que você está fazendo, segue, vai em frente, porque não tem quem cuide, né? É minha obrigação mesmo, eu tenho que fazer. Se é minha cruz, é minha cruz.
Então eu já estou orientada nesse caminho e a pessoa não entende essa criatura de Deus, né? Essa menina, uma menina mesmo, uma imatura. E aí me deu mesmo a vontade de escrever um e-mail desaforado dizendo: aí, o que que adianta você ter mestrado, você querer trabalhar, querer viajar, querer isso, querer fazer curso? Você pode até estar fazendo curso virtual se você não está conseguindo conviver com os seus dentro de casa. Mas olha, me deu vontade. É para humilhar a pessoa, mas me deu mesmo. Eu tô sendo bem franca com vocês, me deu. Mas aí eu me segurei e falei: ai, nem vou falar nada, ela que viva, ela que sobreviva a essa pandemia desse jeito, né? Ainda ela tem que dar graças a Deus que acho que o marido está conseguindo fazer o home office. Então passar fome não tá. Sabe? Talvez vocês não tenham entendido, estão até chocados com o que eu estou falando. Mas essa moça me apurrinhou o ano inteiro para me colocar nos moldes dela. Então, se você está passando por uma situação assim, primeira coisa, você está em dúvida se a sua caminhada, seja espiritual, seja no lado profissional, na sua vida pessoal e familiar, você não está sentindo muito solto, muito inseguro, procure um bom padre como diretor espiritual, um bom padre. Não necessariamente amizade, né, de amigo e tal, mas que ele seja um pouco duro com você, mas te coloque nos trilhos. Colocando nos trilhos, siga esse caminho. Se vem gente dar pitaco, entrega para Deus. Eu vou falar a verdade, eu sou meio revoltado, sou meio Padre Léo, já xingaria na cara, né? Ou no coração, mas pelo menos Deus sabe que eu sou assim. Mas não saia dos trilhos, porque essa é a sua vida. Tudo indicou que era para ser assim mesmo. Então não adianta a gente ter ilusão, sabe? Qualquer ilusão. Ah, aquela pessoa está gostando de mim. Ah, eu vou fazer uma viagem para não sei aonde. Agora sabe lá Deus quando é que a gente vai fazer viagem internacional, viagem interestadual. Até sair daqui tá difícil, né? Daqui para outro bairro. Isso que tem gente perambulando, mas é por sua conta e risco. Quiser morrer, quiser depois passar um vírus e matar uma parte da tua família, problema seu, gente. Eu não vou fazer isso. O comerciante que quer abrir, pode abrir, eu não vou comprar nada. Até porque o vírus ele gruda nas roupas, nos sapatos, nos cacarecos lá das utilidades domésticas. Eu tenho medo até de trazer qualquer coisa da rua. Eu tenho medo até de comprar coxinha lá no terminal, onde é a melhor coxinha que tem aqui perto. É de um terminal de ônibus. Não é ruim não. Toda vez eles fazem, mas não dá vontade mais de comprar. Cortar os desejos pessoal, sabe? Entende? Então, se você tinha essa mania de dar pitaco na vida dos outros, calha a boca. Calha a boca. Fica quietinho. Faz a tua vida acontecer também. Coloca a tua vida nos trilhos. Sabe? Que agora é a hora. A gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe mesmo. Não, a vida da gente não vai ser a mesma. Talvez você esteja se iludindo dizendo que vai voltar tudo normal. É mesmo? E desde quando que colocar sapato para fora, você tem que lavar a tua roupa cada vez que você sai para fora? Você da área da saúde não pode abraçar teus filhos porque você está na linha de frente lá no combate do coronavírus, você não sabe se pegou, você não pode abraçar teu filho. Não pode abraçar os teus. Você não pode visitar teus pais ou avós velhinhos. Você acha que isso é voltar ao normal? Você acha que isso que a gente está vivendo na política brasileira é normal? Isso que está acontecendo no planeta, na parte política, econômica, ecológica, é normal? Pedir comida pelo iFood é normal? Então você é um iludido, né? Na vida da gente não vai voltar a ser a mesma. No mínimo você vai estar gastando tua mão, a pele da mão com álcool em gel. Se não estiver tocando fogo na tua casa de tanto álcool em gel que você colocou em casa. Ou 3 bujão, que nem precisa, né? Bujão de gás em casa. Isso é normal? Não é normal. Então a gente precisa realmente estar, mesmo no mau humor, tá? Eu vivo mal-humorada. Mas mesmo no mau humor, tentar ver o lado bom das coisas e fazer com que, Senhor, que isso tudo seja para a vossa honra e glória. Faça a sua vontade, né? Tira um bem maior. É isso. E só isso. Gente, eu falei bastante. É porque eu tô meio revoltada, né? Então, quem não tá? Mas a gente não pode perder a esperança. A gente tem que saber quem que é o Senhor da nossa vida, que é o Senhor Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora. Então, fica aqui a liturgia desta segunda-feira, dia 27 de abril. Desejo a todos uma ótima semana. De verdade, tá? Mesmo eu estando aqui revoltadex.
Mas é para cada um pensar um pouco no que você anda fazendo da sua vida, na vida dos outros, né? Se você está incomodando ainda os outros, graças a Deus essa menina parou de me incomodar. Eu espero que ela tenha caído em si, porque se não cair em si, a vida vai chacoalhar e dar um tapa na cara e um pé no traseiro. E é duro, viu? Eu achava que essa moça era muito madura para a época, mas hoje em dia eu vi que depois de uma certa idade, as coisas mal resolvidas, para ver como as máscaras caem, né? Se as coisas são mal resolvidas, a gente faz uma regressão, não é regressão de vidas passadas, não, é regressão da nossa imaturidade depois de velho. Aí fica chato. Fica dando uma de saudosista. Ai, que saudade da faculdade. Ai, que saudade da minha vida de solteiro. A pessoa tem uma família linda, maravilhosa, mas fica reclamando da vida de solteiro. Por quê? Porque perdeu a liberdade. Ou seja, uma anta quadrada, né? Pelo amor de Deus, gente. Não faz isso. De uma vez ou outra na vida, a gente até pode mostrar fragilidade, mas não faz essa vergonha ali acontecer, né? Bota a mão na consciência, aceita os fatos, que dói menos. Vai doer em você, mas pelo menos não incomoda os outros, sabe? Paz e bem. Fiquem bem.